Neste vídeo eu vou mostrar-te como pegar na tua experiência e transformá-la num programa escalável de no mínimo 1 milhão de kwanzas por mês. Eu sou o Domingo Jorge, ajudo especialistas, consultores, mentores e coaches como tu a transformarem o seu conhecimento, a sua habilidade em programas escaláveis que gerem no mínimo 1 bilhão de kwanzas por mês e entregam realmente resultado. Se estás cansado das vendas inconstantes e imprevisíveis e sabes que queres criar um negócio que lhe dê prazer de receita recorrente, ajudar mais pessoas com o teu conhecimento, alcançar mais gente e atingir as suas metas financeiras, então este é o lugar ideal para tu começares. Se tens sentido que estás pronto para avançar para o próximo nível, para realmente ajudar mais pessoas, vamos mapear isto juntos, tá? E se tu precisares da minha ajuda personalizada, link está na descrição e eu terei o maior prazer em ajudar-te a chegar lá muito mais rápido e muito mais fácil. Consegues, assim, se tem sentido que estás pronto para avançar para o próximo nível, para realmente ajudar mais pessoas, vamos mapear isso, porque a verdade é que tu consegues. Consegues absolutamente criar um negócio digital que dê satisfação e esteja alinhado ao teu estilo de vida, enquanto te dá receitas previsíveis todos os dias. Se tens andado a pensar, não sei se consigo descobrir como fazer isto, estás no sítio certo, porque hoje eu vou ensinar-te por A mais B como de facto pegas na tua expertise e transformas isso num programa escalável de 1 milhão de kwanzas por mês. O nosso objetivo é pegar na tua experiência, colocá-la numa oferta alavancada que seja fácil de vender e que te gere receita de forma recorrente. E queremos fazê-lo de forma que também ultrapasses ou até superes as tuas metas financeiras de receitas. Deixa-me mostrar-te exatamente como podes começar a estruturar tudo isto e transformar a tua experiência num programa escalável. Então, basicamente, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o resultado aqui no meio. Deixa eu pegar um lápis aqui diferente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o nosso resultado aqui no meio. Vamos colocar ele aqui no centro, que é basicamente o resultado que nós queremos atingir, que é transformar a tua expertise num programa escalável de 1 milhão de kwanzas por mês. Então, basicamente, nós colocamos aqui o resultado, tá? E esse resultado aqui, de forma abrangente, é o resultado que eu, Domingo Jorge, ajudo especialistas como tu a chegarem lá, experts como tu a chegarem lá, tá? Eu ajudo pessoas a chegarem a 1 milhão de kwanzas por mês com os seus programas escaláveis e tornar isso tão simples de vender. Isso é basicamente o que eu faço. Agora, tens o resultado no centro. O que é que tu vais fazer? Tu podes pegar um papel e caneta e construir exatamente uma estrutura similar a esta e tu vais colocar o que é que tu, de facto, ajudas as pessoas a fazerem, porque afinal de contas tu és um expert. Se tu és um expert em alguma coisa. E se tu és expert em alguma coisa, tu ajudas as pessoas a atingirem alguma coisa. Então eu quero que tu coloques aqui o resultado final daquele que é o processo que tu ajudas as pessoas a alcançarem. Para o meu caso, eu ajudo experts, tá, a atingirem ou a construírem programas ou negócios digitais que estejam alinhados com o seu objetivo ou com o seu estilo de vida e que gerem no mínimo 1 milhão de kwanzas por mês, tá? Isso aqui é o que eu faço. Então, tecnicamente, quando tu colocas o resultado que tu queres alcançar para os teus clientes aqui no centro, aí surgem basicamente 3 obstáculos, tá? Existem 3 problemas que surgem. Então, a primeira coisa que eu quero que tu faças é que tu coloques o resultado aqui no centro e te faças a seguinte pergunta: quais são os obstáculos, as frustrações que impedem que a tua audiência, que o público que te segue, que o teu cliente ideal atinja exatamente este resultado? No meu caso, é de 1 milhão. Então, eu vou mapear quais são os 3 problemas ou frustrações que surgem quando se trata de atingir basicamente este valor. O que tu vais fazer é pausar este vídeo, criar uma estrutura semelhante a essa e também mapeares quais são, de facto, os 3 obstáculos, as 3 frustrações que impedem o teu cliente ideal de chegar ao resultado desejado, tá? Então, o que acontece? Basicamente, para o meu caso, eu tenho exatamente esses 3 problemas. Esses aqui são problemas que surgem para a minha audiência, para o meu contexto. Então, o que tu deves fazer? Deves construir um sistema similar a esse, com papel e caneta, ou mesmo no teu computador, e vais mapeando na medida que eu vou mapeando aqui, para que tu possas construir o teu programa ao vivo, tal conforme eu estou a construir aqui contigo agora, tá?
Então, a primeira coisa que tu vais fazer é te perguntares, basicamente, quais são os 3 obstáculos. Então, para o meu caso, primeiro, eu sinto que os meus clientes ideais, ou meu ICP, como se chama no inglês, tá? O meu público-alvo primeiro tem esse primeiro problema. Esse é o primeiro problema que o meu público-alvo tem. Qual é esse problema? Esse é o problema que eles sentem desconforto em vendas, tá? Então, normalmente, o meu público ideal, ele tem uma certa, diria, frustração que é no quesito vendas. Eles não querem ser percebidos como vendedores chatos, como vendedores insistentes, como pessoas, se calhar, movidas a interesses próprios, que estão lá simplesmente para vender e não tipo, a gerar valor real para as pessoas. Então eu sinto que o meu público ideal, ele tem exatamente este problema. Ele tem um certo desconforto por venda. Então, uma vez que eu mapeei que eles têm um certo desconforto por venda, eu aqui vou mapear, de facto, qual objetivo eu quero, o oposto que eu quero que eles se sintam. Então, para aqui, para o objetivo 1, para o problema 1, na verdade, eu quero que eles se sintam, ok? Eu quero tirá-los, na verdade, eu quero tirá-los desse desconforto. Eu quero que eles consigam vender, eu quero que eles consigam fazer vendas sem esse desconforto, entendeu? Então, essa é a primeira coisa que eu mapeei. Frustração, depois o oposto disso, o que eu quero que as pessoas sintam, tá? O segundo problema que a minha audiência possui é este aqui. Vou, inclusive, escrevê-lo para aqui para dentro do triângulo, tá? Espero que não te incomodes com isso. Aí o que acontece? Depois temos esse segundo aqui, que é o quê? Que a minha audiência, eles não sabem de onde virá o próximo cliente. Então, o meu público ideal, o que eu tenho mapeado aqui, essa é uma das maiores frustrações deles, é que eles não sabem de onde virá o próximo cliente. então eles podem ter venda este mês, ou venda hoje, mas eles não sabem de onde virá o próximo cliente. Eles não sabem se o próximo mês vão ter dinheiro. Então eles estão constantemente a viver numa montanha russa de vendas inconstantes. Ora tem receitas, ora não tem receitas, ora tem receitas, ora não tem receitas. E eles vivem essa imprevisibilidade das vendas. Então isso aqui é uma das grandes frustrações que impede com que eles atinjam de facto esse marco ou passem desse marco de 1 milhão de contas por mês. Porque afinal de contas, se tu tens receitas imprevisíveis, não tem como tu gerares mensalmente um valor exato, que é se calhar no mínimo de 1 milhão de kwanzas mês. É quase impossível fazer isso. Por quê? Porque eles estão a oscilar. Ora faz 100 mil, ora faz 200, ora faz 0, ora faz 1000, ora faz 500, ora faz 0. Então estão constantemente a oscilar nesse fluxo. Tá? Então essa aqui é das segundas frustrações que o meu público possui. Tá? Eles vivem uma verdadeira montanha russa das vendas inconstantes. O terceiro, vou até colocar aqui o 2, porque é para ficar fácil. Opa, deixa eu colocar aqui o 2 para ficar fácil. Pá, esse 2 está estranho, mas ok, é o que temos. Depois, eu tenho esse terceiro elemento aqui para a minha audiência, tá? Que é a terceira frustração. Qual é a terceira frustração? A minha audiência possui, o meu público-alvo, os meus clientes, eles possuem uma audiência que não compra. Ok? Então, alguns deles têm seguidores nas redes sociais, têm muitos seguidores no Insta, alguns têm muitos seguidores no Facebook, mas quando chegam para fazer uma oferta, quando chegam para vender algum produto, essa audiência simplesmente não compra. Tá? Então, isso aqui é uma das maiores frustrações da minha audiência também. Tá? Então, eles têm uma audiência não compradora. Isso se deve, em parte, porque a maior parte deles construiu a audiência nas redes sociais a pensar muito com cabeça de influencer. Então, muitos deles foram movidos a produzir conteúdo que atingisse pessoas aleatórias para que as seguissem, mas não se focaram em produzir conteúdo de facto que atraísse pessoas que têm verdadeiro poder de compra e estejam alinhados com o problema que elas resolvem. Então, por conta dessa falta de clareza do ICP delas, do cliente ideal delas, elas acabaram produzindo mais conteúdo para engajamento, trazendo pessoas completamente desqualificadas com a oferta delas, pessoas que não têm, de facto, real intenção de compra, que são pessoas que estão lá só nas redes sociais só para verem o estilo dela de vida ou qualquer outra coisa aleatória, mas não estão lá para pagar, para comprar os programas dela. Então, essas são basicamente 3 frustrações que impedem a minha audiência de chegar a 1 milhão de kwanzas por mês, tá? Por mês. Porque ele pode chegar a 1 milhão de kwanzas no mês, no outro mês está no 0. Então, isto aqui que eu estou a falar, 1 milhão de kwanzas por mês, é gerar resultados consistentes. Então, esses são basicamente os 3 obstáculos. Aí o que é que tu vais fazer? Tu também vais mapear quais são os 3 obstáculos. Se tiver mais, quiseres mapear mais, esteja à vontade, tá? Nós aqui estamos a trabalhar com 3, tu podes mapear os 3 grandes obstáculos ou frustrações que impedem a tua audiência de atingir o resultado desejado. Então, se tu fores um coach de desenvolvimento pessoal, tu vais colocar aqui no centro de desenvolvimento pessoal. Se fores um coach de finanças, tu vais colocar aqui o objetivo que você faz, que tu fazes, na verdade, a tua audiência atingir, ok?
Vamos avançar. Então, basicamente, o que é que tu vais fazer? Depois que tu tens isto, o que é que tu fazes? Tu, basicamente, vais criar soluções, entre aspas, né? A ideia inversa para cada um dos tópicos. Então, aqui no resultado 1, na frustração 1, né? Aqui no F1, vou colocar F1, na verdade, vou colocar aqui um F, né? Para tu te lembrar que é uma frustração. O que é que eu quero que a minha audiência sinta aqui? O que eu quero que eles sintam é que vender o seu programa é leve. Eu quero que eles sintam que vender é uma coisa leve, é uma coisa natural. Ok? Eu quero fazer com que eles consigam fazer vendas autênticas sem esforço. Tá? Então, aqui, ok? Vendas, assim, autênticas, vou colocar aqui, autênticas, ok? Sem, ok? Esforço, tá? Eu quero que as vendas sejam naturais. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu quero instalar para a minha audiência. Essa é a primeira coisa que eu quero instalar para o meu cliente. Assim que ele entra no programa, eu quero, de facto, fazer com que ele sintam que vender é algo natural, vender seja leve e seja sem esforço, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu tenho mapeado aqui. Agora, para aqui, para a frustração 2, vou inclusive colocar aqui, ok, aqui para a frustração 2, o que, que vai acontecer? O que eu quero que eles sintam? Porque aí, o que, que tu tens que lembrar? Tens que lembrar as frustrações aqui e tu vais fazendo o oposto das frustrações, tá? Então, basicamente aqui, o que eu quero fazer com a minha audiência? Aqui, eu quero que eles percebam, aqui nas vendas inconstantes, não sei se tu te lembras, eu quero que eles percebam que é possível construir um sistema de vendas previsíveis, tá? Então, eu quero que eles, assim, consigam perceber que é possível construir um sistema, tá? Que é possível sair dessas oscilações de vendas inconstantes, ok? Sistema, ok? Eu vou colocar aqui, ok, perfeito. Então, eu quero que eles percebam que é possível construir um sistema de vendas perenes, tá? Um sistema de vendas previsíveis, um sistema de vendas que gera receitas de forma constante. Essa é a primeira coisa que eu quero, essa é a segunda coisa que eu quero que eles percebam, porque basicamente se eles não conseguirem instalar esse sistema aqui de vendas no negócio, ou não tiverem essa compreensão, basicamente vai ficar muito difícil batermos essa meta aqui, porque 1 milhão de kwanzas por mês significa dizer que é receita recorrente, e tu não consegues construir receita recorrente se tu não tiveres um sistema previsível. Então, a segunda coisa que eu quero que eles percebam é aqui a parte da receita, também deixa eu apontar isso aqui, também é aqui, é aqui a parte do sistema, né? Perene, que gera vendas, receitas de forma previsível. Aí, a terceira coisa aqui, se tu te lembras, é que eles têm uma audiência não compradora, tá? Tem uma audiência não compradora. Portanto, aqui, eu quero que a minha audiência perceba, eu quero que o meu público perceba, eu quero que o meu cliente ideal perceba, eu quero que ele sinta que a audiência que ele já tem é uma audiência perfeita. É pequena, mas é altamente qualificada. O que nós vamos fazer basicamente aqui é o quê? É reprogramar a mente do meu cliente ideal para lhe fazer perceber que público, muitos seguidores, ou assim, muitos seguidores, vou colocar aqui, volume de seguidores, vou colocar essa seta assim para cima para significar muitos seguidores, é diferente, tá? É diferente de audiência, ok? É diferente de audiência, então vou colocar assim, é diferente de audiência. Então tu podes ter um público muito pequeno em termos de seguidores, mas tu podes ter uma audiência bastante qualificada, tá? Então, basicamente, nesse terceiro elemento, eu quero que a minha audiência perceba que não é o volume de pessoas que vai fazer com que ela atinja esse objetivo aqui de fazer 1 milhão de kwanzas por mês. Não é o volume, não é ter muita gente, tá? E pior ainda, ter muita gente extremamente desqualificada. Não é isso que vai fazer com que consigamos chegar aqui a esta meta. Até porque eu tenho vários clientes meus, inclusive eu mesmo, se tu fores ver nas minhas redes sociais, agora eu tenho um pouco de seguidores no Instagram, mas ainda assim eu faço uma receita mensal muito superior a de muita gente que tem muitos seguidores, porque basicamente eu consigo perceber, eu sei exatamente a diferença de que ter muitos seguidores é basicamente diferente de tu teres uma audiência extremamente qualificada. Então eu quero que a minha audiência perceba essa diferença e comece a se mover produzindo conteúdo no sentido de trazer pessoas exatamente qualificadas, alinhadas com o tipo de problema que ela resolve e pessoas que têm de facto o poder de compra, para poderem comprar suas soluções e comprar seus programas. Tá? Então são basicamente as três coisas que eu quero que a minha audiência sinta ao invés das frustrações que elas possuem. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Isto aqui está em forma de pilares. Agora, o que vai acontecer? Feito o mapeamento
daquilo que é o sentimento oposto que eu quero gerar para a minha audiência, agora o que é que tu vais fazer? Tu vais criar os módulos do teu programa. Vou colocar aqui, módulos, tá? Eu já vi muitos experts que eles criam módulo a partir daquilo que é a percepção deles. Então ele acorda num dia aleatório e ele cria módulo. Ok, se tu és alguém que conhece muito a tua audiência, tu sabes muito sobre o problema do teu avatar, do teu cliente ideal, ok, tu podes fazer isso, tá? Mas a maior parte das pessoas, a maior parte dos experts, eles só são bons no que eles sabem fazer, que é a área deles de atuação, a profissão deles. Eles têm muita experiência nisso. Mas eles não sabem até que ponto, de facto, a outra pessoa que eles estão tentando ajudar tem problemas. Em quais aspectos, de facto, tem problemas. Porque quando tu sabes isto, que é exatamente isso que nós estamos a fazer agora, isto vai te possibilitar, isto vai te permitir tu criares um programa que não só te gere receita de forma recorrente, mas que gere impacto real na vida das pessoas. Porque é um programa que tu vais conceber de acordo com as necessidades e a dificuldade que outra pessoa tem. É exatamente isso que nós estamos a fazer aqui. Então tu vais percebendo que, depois de eu mapear tudo aquilo, vai lá, aqui no módulo 3, não sei se tu te lembras, um dos problemas, qual era um dos problemas do meu público ideal? Era que eles tinham vendas imprevisíveis. Tá? Eles tinham vendas imprevisíveis, eles não sabiam onde virá o próximo cliente. Então, se eles não sabiam onde virá o próximo cliente, significa dizer que eles não têm um sistema de vendas perenes que gera resultados de forma consistente e previsível. Eles não têm isso. Então, obviamente que o meu programa precisa ter um módulo que vai se focar em construir esse sistema para as pessoas. Então, tu consegues ver aqui que naquilo que é a construção do meu programa, então eu já tenho o módulo 3. No módulo 3, o que eu vou ensinar para a minha audiência? Eu vou ensinar para a minha audiência como instalar um sistema de vendas previsíveis e constante no negócio. Entendeu? Ou seja, eu pego toda aquela frustração que a minha audiência tem, eu transformo isso no inverso que a minha audiência quer, e depois eu vou construir os módulos do meu programa de acordo com as frustrações que ele possui. Por quê? Porque eu não quero garantir só lucro para mim. Se tu és esse tipo de expert que só está focado em ganhar, e não quer de facto gerar resultado para outras pessoas, não clique no link que está na descrição deste vídeo, porque eu não quero trabalhar com você de jeito nenhum. Eu não quero trabalhar contigo de jeito nenhum, tá? Eu só quero trabalhar com experts que estão lá para fazer receita recorrente, para fazer muito dinheiro sim, ok? Fazer muito dinheiro com um sorriso no rosto assim, largo, sim, ok? Aprovado, mas gerar impacto real na vida das pessoas. Se tu não for esse tipo de pessoa, esquece. Não é comigo que tu tens que trabalhar, vai procurar outra pessoa para te ensinar essas coisas dali, tá? Então, é exatamente assim que tu consegues construir um programa que não só gera lucro, mas também gera impacto real na vida das pessoas, porque os módulos são construídos de acordo com as necessidades das pessoas. Então, basicamente, aqui na frustração 3, tá? Eu já sei que as pessoas, o meu cliente ideal, no caso, ele não tem um sistema de vendas previsíveis e constantes no negócio. Então, o que eu vou fazer? Vou ter um módulo que vai se dedicar sobre isso. Então, construir o módulo 1, tá? Depois, o que acontece? Tu te lembras? Nós dissemos que, eu disse para ti que o meu cliente ideal, ele tem uma audiência que não compra, tá? Então, basicamente, o que eu vou ensinar dentro do meu programa também? Eu vou ensinar a pessoa a crescer a audiência de forma perfeita, ou seja, a construir uma audiência com pessoas que têm real intenção de compra e têm poder de compra para o fazer. Não só atraindo seguidores para a sua base, não só atraindo seguidores para as suas redes sociais, mas atraindo pessoas realmente qualificadas e que estão preparadas ou que em algum momento vão comprar o programa dessa pessoa, porque de nada adianta tu teres volume de seguidores quando tu de fato não consegues converter isso em vendas. E muitas vezes não é porque tu não és bom em venda, muitas vezes é porque a audiência que tu possuis é extremamente uma audiência desqualificada. Ok? Então também tens que ver esse aspecto. Então, ok, vou ensinar um módulo onde vou falar sobre crescimento, construção de audiência. Aí no módulo 2, em função de outra frustração que o meu público tem, eu vou construir o quê? Vou construir nele, ou vou ensinar eles a como chegar a vendas leves. Lembras que uma das minhas frustrações do meu cliente ideal é eles não quererem parecer chato. Eles não querem ser chatos, eles não querem ser vendedores chatos, eles não querem ser vendedores insistentes. Então, obviamente, vai fazer muito sentido aqui dentro do meu programa eu ensinar para a minha audiência como fazer vendas de formas leves, de formas naturais e sem esforço. Como fazer as vendas soarem dessa forma. Então, basicamente, o que é que tu vais fazer? Tu vais construir o teu programa desse jeito. Porque dessa forma, tu vais ter uma alavanca aqui no meio, inclusive vou riscar aqui, que vai te possibilitar tu ires para aqui. Para 1 milhão de kwanzas mês. Por quê? Porque o que acontece? Porque vai ser um programa que tu vais construir, que vai gerar valor real na vida das pessoas, vai gerar impacto, vai gerar receitas para você, e isso vai fazer com que mais pessoas entrem para o programa,
vai fazer com que mais pessoas recomendem e o teu programa vai se tornar extremamente perene, se tornar extremamente necessário. Então, bater esta meta aqui vai ser algo extremamente simples. Então, este aqui é o processo que tu deves fazer. Ou seja, o teu programa vai fazer com que tu eleves a pessoa até aqui, que é a meta, que é o resultado que tu queres. Então, no meu caso, como o meu cliente ideal quer atingir a meta de 1 milhão de kwanzas mês, eu sei que construindo estes 3 elementos aqui para a minha audiência, eu vou permitir com que ele saia daqui, da estaca zero que eles estão, ok? Assim, daqui da estaca zero que eles estão, e eu consigo eles levar para 1 milhão de kwanzas mês, que é o que eles querem, que é o que eles desejam. Então aqui basicamente, se for o teu caso, o que é que tu vais fazer? Se tu fores um coach, treinos, um fitness, seja lá o que for, tu aqui vais colocar o resultado que a tua audiência quer, e depois, basicamente, o que tu vais te perguntar é se o que está sendo ensinado aqui nos módulos, o que está sendo ensinado aqui, o que está sendo ensinado aqui, são suficientemente fortes ou necessários para permitir com que essa pessoa atinja a meta, que é a tua promessa, né, de resultado, que é aquilo que tu entregas de facto para as pessoas, tá? Então é basicamente isso que tu deves fazer. Aí, se tu quiseres, podes acrescentar mais módulos, né? Vais acrescentando módulos ou alguns elementos que tu achas que são extremamente importantes, que tu podes oferecer para a tua audiência. É exatamente dessa forma que tu consegues construir um programa que gera valor real para para a vida das pessoas, tá? É basicamente dessa forma que tu fazes. E, bom, digamos que, vou até dar um exemplo aqui, tá? Porque isso aqui são basicamente módulos, tá, pessoal? Vou até pegar aqui um lápis diferente. Ok, isso aqui são basicamente módulos. Então, digamos, pessoal, digamos que tu vais destrinchar, entrar isso mais a fundo. Então, aqui no módulo 1, digamos no módulo 1, tu podes ter diferentes aulas, né? Então, tu vais ter uma aula. Então, no meu caso, seria tipo uma aula onde eu vou ensinar para a minha audiência como construir uma audiência realmente compradora, ok? Então, aqui na aula 2, eu vou ensinar para a minha audiência como script, vai lá, script de vendas, não sei o quê. Aí depois aula 3. Ok, depois posso fechar esse módulo. Aí vou para o módulo 2. Ok? Onde vou ensinar sobre o quê? Clientes ideal, oferta e blá blá blá. Aí depois fecho. Depois tens aqui o módulo 3. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e sucessivamente. Aí tu fechas de acordo com aquilo que são as necessidades do objetivo que tu queres levar a tua audiência a atingir.